esteja com cada um de vocês, amém? É um prazer enorme estar aqui. A gente já tem conversado há algum tempo e a gente com a agenda lotada e pregação e cuidando de uma nova plantação lá na Içara, tem sido bem difícil a gente poder estar nesses convites tão especiais para nós. Mas hoje, pela graça do Senhor Jesus, aprove ao Senhor, trazer-nos aqui. Eu vim com a minha esposa, a Bruna, lindíssima, maravilhosa, minha princesa. A gente tem uma filhinha de 3 anos, a Maia, ficou lá com a vovó. E graças a Deus pelas nossas redes de apoio aí, da família. E a gente, como família, tem conduzido uma igreja ali na Içara. Ela é um campus da Viva Igreja Cristã lá de Criciúma. E nós fizemos agora em agosto, dia 21, né amor? 21 de agosto, 1 ano de plantação ali naquela cidade, onde Deus tem feito grandes coisas, onde pessoas têm se achegado até Cristo, têm sido batizadas em nome de Jesus, têm reconhecido que o Senhor é tudo o que elas precisam nas suas vidas. E quando eu falo com o Paulo, quando a gente se encontra na Converge ali, nas nossas reuniões, nós podemos ver que Deus também tem feito grandes coisas aqui. Podemos entender que o Senhor tem trazido pessoas, tem feito a sua obra, e com certeza Treviso nunca mais será a mesma daqui para frente. A partir do momento em que vocês iniciaram essa obra aqui, o Senhor fará grandes coisas, porque a obra não é do homem, não é do Paulo, não é das pessoas que estão aqui, mas é do Senhor Jesus. É pela graça e misericórdia dEle que nós plantamos igrejas. É pela graça e pelo amor dEle, as vidas perdidas aí fora, aqueles que são dEle, é que nós estamos aqui. É por isso que nós vivemos, para que Deus seja glorificado através das nossas vidas, e os que são dEle lá fora, reconheçam Ele como Senhor e Salvador. E você faz parte disso. Por isso é maravilhoso eu poder conhecer mais uma parte do povo de Deus, que prega o verdadeiro Evangelho, que fala a respeito da palavra de Deus, que canta somente a Ele, onde seu pensamento está focado na sua glória, amém? Mas hoje eu fui convidado para falar sobre um tema que eu amo muito, que é a respeito da graça de Deus. E é uma das solas, e quando você pergunta assim, tá Diego, mas o que é essa sola? Sola fide, sola gratia, solus Christus? Eu poderia resumir essas solas no marketing da época ali de Lutero, porque ele vai lá e prega as teses na porta do castelo de Wittenberg, lá da igreja de Wittenberg, para poder confrontar a igreja católica naquela época. Só que aí eram mais de 90 teses, onde ele consegue resumir essas teses em apenas 5. E a primeira tese que nós pregaremos nessa noite é essa sola: somente a graça de Deus sobre as nossas vidas. Somos salvos pela graça de Deus e somente por ela. Então nós vamos falar hoje sobre Efésios 2, Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10, e se você tem a tua Bíblia aí, ou está aqui já na nossa tela, você pode acompanhar conosco essa leitura. Efésios capítulo 2, os versículos 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, à igreja de Éfeso, fala o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé.
E isto não vem de vós, é dom de Deus. E não vem de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus. Irmãos, eu acho que não é novidade para nenhum de nós que vivemos nesse mundo, que trabalhamos, que estudamos, que nos relacionamos com pessoas, que o mundo está um caos. Que o mundo, se olharmos bem mesmo aqui minuciosamente, vai de mal a pior. Nós temos visto pais se levantando contra filhos, filhos se levantando contra pais, nós temos ouvido guerras e rumores de guerras, nós temos presenciado catástrofes, sejam elas naturais, sejam elas também desenvolvidas pela mão do homem, doenças. Temos visto pessoas andarem ansiosas ao ponto de estarem deprimidas e viverem as suas vidas em depressão. Temos visto pessoas se suicidarem. Temos visto tantos problemas que causam preocupações a nós, que trazem à nossa mente certos tipos de preocupações. E esse é um mundo perverso, onde a ação do maligno é muito evidente, nós podemos ver isso. Mas quando andamos também aí por esse mundo e vemos essas coisas, por vezes parece que a gente perde a esperança de continuar andando. Parece que perdemos a esperança de continuar caminhando aqui, ou a esperança de que algo de melhor vai acontecer, que algo de bom vai acontecer, ou que nós podemos mudar as situações que estão acontecendo. Mas quando a gente chega aqui em Efésios capítulo 2, nesses versículos que nós lemos, nós temos algumas respostas sobre o porquê essas coisas têm acontecido no mundo desde então, desde aquela época. A gente pode parar e ver que o panorama que estamos falando aqui sobre o mundo caótico, sobre as pessoas perdidas e sem esperanças, está ali escrito. Paulo está falando sobre elas, Paulo está falando sobre esse mundo caído, Paulo está dizendo à igreja de Éfeso o porquê tudo está errado. E Paulo também mostrará o porquê de tanto caos ali, de tanta falta de esperança, o porquê de muitos estarem se perdendo e indo contra o que é certo diante de Deus. Mas quando nós observamos esse texto, não é apenas isso que ele fala. A gente também vê que Paulo aponta uma solução para todos esses problemas, que Paulo dá uma saída para todo esse caos. E a única saída diante disso tudo, diante de toda a escuridão e trevas em que o mundo está, percebemos quando ele fala que é a graça de Deus. É a graça de Deus em Cristo Jesus, mostrada em Cristo Jesus para nós homens. Agora, ao observarmos toda a carta de Efésios, aquilo que Paulo escreveu a eles, nós precisamos levar em consideração que Paulo, naquele exato momento, ele está preso em Roma. Ele encontrava-se agora numa situação muito difícil, preso, sem poder fazer grandes coisas, mas ainda assim ele estava pensando naquelas pessoas lá em Éfeso, ainda assim ele estava orando por aquelas igrejas, ainda assim ele estava se comunicando com elas. Sabe, aquelas pessoas, naquele determinado momento em que elas sabem a respeito da prisão de Paulo, que elas entendem que alguma coisa de ruim aconteceu, elas começam a ficarem desesperadas, elas começam a ficar ali com medo delas mesmas serem presas e por que não mortas. Mas Paulo começa a escrever essa carta para encorajá-las, para falar para eles que não ficassem tristes ao ponto de desanimarem na fé. A tristeza é algo normal que acontece em nossas vidas, muitas vezes nos encontramos abalados, encontramos tristes, aflitos, mas nós nunca permanecemos assim, porque o Espírito Santo é quem nos dá vida e nos dá força para continuar os dias das nossas vidas.
E Paulo está falando exatamente isso. É óbvio que eles estavam vendo o líder deles, aquele que plantou a igreja lá na região de Éfeso, aos arredores ali, preso. Então eles se encontram talvez amedrontados. Agora Paulo, se a gente observar todo o contexto da carta aos Efésios, ele falou que a igreja que o Senhor havia estabelecido naquela região e em todas que ele foi, não havia sido por causa do seu poder, daquilo que ele sabia, por causa daquilo que ele fez por eles, ou por causa daquilo que ele ensinou a eles, mas aquela igreja estava estabelecida ali pela graça de Deus, e eles eram a igreja do Senhor Jesus naquele lugar, que fariam grandes coisas e apontariam Jesus Cristo como Senhor e Salvador daquele lugar. Ele começa a lembrá-los disso, ele começa a encorajá-los disso. E quando nós chegamos no capítulo 2, nós vemos que Paulo começa a mostrar de onde Deus havia tirado eles. Eles estavam com medos, eles estavam temendo a morte. Mas Paulo começa a dizer assim, ei, Ele vos deu vida. Versículo 1 do capítulo 2, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo, com um olhar de amor àquelas pessoas ali na cidade de Éfeso e aos arredores, ele começa a trazer à memória deles quem eles eram em Deus, de onde eles haviam sido tirados pelo poder da graça de Deus. E imediatamente aqui no começo desse texto, percebemos uma ênfase de Paulo e num paradoxo, numa diferença entre, colocando a morte e a vida no mesmo patamar, falando sobre qual era a real situação deles antes de Deus. Quando a gente para pensar em morte, e ele fala isso, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quando a gente para pensar na morte, ou a gente vai no enterro de alguém, a gente vai lá prestar os nossos pêsames, as nossas condolências à família, e a gente vê aquele caixão, a gente observa que a pessoa que está morta ali, ela não tem reação alguma àquilo que está acontecendo. A pessoa que está morta ali, ela não consegue se relacionar com o ambiente, porque nela não há vida. A pessoa que está naquele caixão, e nós podemos observar que ela não consegue se levantar, ela não respira, ela não fala, ela não consegue se levantar daquele caixão e começar a andar por si mesma, ela está morta. Não há mais nada nela que possa fazê-la agora continuar a viver. A morte, sendo essa ausência da vida, faz com que a pessoa esteja parada, totalmente presa, sem continuar a caminhar na sua vida, com graça, com as bênçãos de Deus. E Paulo vai falar assim: vocês lembram que vocês estavam mortos? Vocês não lembram de onde Deus tirou vocês? Vocês não lembram que vocês não tinham vida fora de Deus? E agora vocês estão preocupados com o que irá acontecer comigo, ou com vocês mesmos, entendendo que Deus vos deu vida. Estando vós ainda mortos em delitos, em pecado, Ele vos resgatou daquela morte, trazendo vocês agora a começar a caminhar em vida e em fé, entendendo que Ele é quem vos dá o sustento de todos os dias, é Ele quem vos dá a graça de viver todos os dias. Vocês não entendem isso? E a voz e as palavras de Paulo ecoam até hoje para nós. Às vezes nos encontramos amedrontados na vida, sem esperança, mesmo falando que confiamos em Deus, mas nos esquecemos de onde Ele nos tirou, e vivemos com medo, parece que não temos vida, e sabendo que Deus está em nós, através do seu Espírito Santo, Ele habita em nós, e Ele é a própria vida em nós, nós parece que andamos esquecidos disso, parece que andamos sem rumo, tristes, abalados, deprimidos. Era isso que Paulo estava falando para eles: se lembrem de onde Deus vos tirou, lembrem-se de quem Deus é na vida de vocês. Vocês estavam mortos e de maneira nenhuma vocês conseguiriam tomar uma decisão de estar em vida.
não conseguiam sentir nada, não conseguiam fazer nada por vocês mesmos. Mas Deus, Ele entra com a vida em nós, é a ação de Deus em nós nos dar vida, é a atitude de Deus fazer pela sua graça, que nós venhamos a ressuscitar dos nossos pecados e delitos que cometemos contra Ele, enquanto não pertencemos a Ele. Paulo está falando, vocês eram impossibilitados de salvar a vocês mesmos, vocês não tinham o poder de fazer escolhas boas para a vida de vocês. Até mesmo as suas boas escolhas, as suas boas ações estavam manchadas por um desejo pecaminoso de soberba, de grandeza, de inveja. Até mesmo as nossas boas ações, quando não estamos em Deus, não fazem sentido para Deus. É como trapo de imundícia. E Paulo começa a dizer que a morte está inteiramente ligada aos delitos e pecados que cometemos. E delito que ele está falando aqui é cometer uma falta. É uma infração que, se você comete uma infração no trânsito, você é punido pela lei. E você precisa pagar algo para a lei, para que então aquilo esteja resolvido. Esse é o delito. Alguém precisava pagar alguma coisa para então continuar a caminhar, para continuar a ter uma vida tranquila, uma vida em paz. E o pecado, delitos e pecados, pecado é errar o alvo, é não ter precisão, é errar aquilo que deveria ser acertado. Às vezes nós vivemos as nossas vidas errando o alvo. E qual é o nosso alvo? Qual é o alvo da nossa vida? É Jesus Cristo. É agradar Ele em todas as coisas, é sermos obedientes. E às vezes erramos assim, então pecamos. Somos ainda pecadores nessa terra, ainda que pertençamos a Ele. Se não for a sua bondade em nós, a sua graça, continuaremos pecando, continuaremos errando o alvo, errando a presença de Jesus. E aqui nós podemos ver que nos são reveladas as más notícias da vida. E quando eu entrei, a primeira coisa que eu li foi aquele quadro, e depois começou a passar a mesma frase aqui no Data Show, que o Evangelho é a boa notícia de que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e nele temos perdão, salvação e paz. Mas Paulo, antes de falar a respeito dessa boa nova, antes de falar a respeito do Evangelho da salvação de Cristo Jesus, ele precisava falar do princípio do pecado para aquelas pessoas, porque parece que eles se haviam esquecido. Assim como nós, às vezes estamos vivendo as nossas vidas como se Deus não existisse. Ainda que venhamos à igreja, ainda que entremos por aquela porta, domingo após domingo, quarta após quarta, parece que vivemos eternamente nessa terra. Parece que um dia nós não moraremos no céu com Cristo, e vivemos dia após dia nos esquecendo da presença maravilhosa do Espírito Santo em nós. Vivemos tentando tomar decisões próprias, vivemos uma vida de pecado, uma vida de pesares, e precisamos ser lembrados em todo o tempo do princípio do pecado em nossas vidas. Lá em Adão e Eva, da desobediência daquele casal, da vontade deles de serem independentes de Deus, por essa vontade de independência que nós também procuramos ter dia após dia, Adão e Eva foram punidos com a morte. Se comerem desse fruto, Deus falou, certamente vocês vão morrer. Mas eles pagaram para ver. Mas Diego, que morte é essa? Não é apenas a morte física, mas é principalmente a morte espiritual. E é sobre isso que Paulo está falando aqui. Após a queda, irmãos, todos aqueles que nascem afastados de Deus, nascem mortos espiritualmente falando.
parece meio controverso, né? Nasce morto. Mas o fato é que nós não temos vida espiritual. Paulo nos disse: estávamos mortos em delitos e pecados, imersos no erro, sem possibilidade nenhuma de fazer algo de bom. Até as nossas coisas boas estavam erradas. Não conseguimos escolher a Deus. Não conseguimos ter vida através da nossa própria vontade, se não for uma ação divina em nós. Isso nos leva a continuar o texto no versículo 2. E ele diz assim: nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Lembramos aqui que Paulo está falando à igreja lá da região de Éfeso, toda aquela região, e ele está exortando eles, chamando a atenção deles, dizendo: vocês estão mortos, estavam mortos em delitos e pecados, estavam vivendo imersos em todo erro, em tudo isso, vivendo segundo a ordem e o padrão desse mundo, ou seja, vivendo através daquilo que o mundo está governando, as modas e modismos, vivendo os pensamentos e ideais do mundo, se moldando ao mundo. Vocês estavam seguindo contrários à vontade de Deus, e estavam indo diretamente rumo à morte eterna, sem se dar conta de que existia a vida eterna. E se não bastasse tudo isso que Paulo está falando a eles e a nós, exortando as nossas vidas nessa noite, se não bastasse tudo isso que vivíamos, todas as nossas decisões, elas estavam diretamente ligadas ao que Satanás propõe ao mundo. Porque ele fala: vocês andavam segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, a saber, o diabo. Estávamos ali indo segundo aquilo que ele estava propondo a nós, ao modo dele governar, ao modo dele tentar essas pessoas, nos tentar a mente, o nosso coração, tentando fazer com que caiamos em pecados, em erros, em delitos. Satanás que direciona as pessoas à perdição, ao modo desprezível e afrontoso contra Deus. E tudo isso continua acontecendo na vida daqueles que não conhecem e nem seguem ao Deus vivo. Porque ele finaliza: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Continua atuando. E lembra no que começamos a falar aqui: um mundo caótico, um mundo em crise, pessoas doentes, pais contra filhos, filhos contra pais, guerras e rumores de guerras. Satanás continua agindo. Satanás continua tentando as pessoas. Satanás continua destruindo vidas. E sabe de uma coisa? Paulo ele continua dizendo a eles ali no versículo 3. Sabe, Satanás faz tudo isso, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Irmãos, antes que Deus nos salvasse, nós andávamos por aí vivendo a vontade da nossa carne, vivendo a nossa própria vontade, ou como dizem por aí, nós fazíamos aquilo que o coração nos dizia fazer, mas bem sabemos que enganoso é o coração do homem. Estávamos aí deixando a vida nos levar, como diz o poeta. E quem já ouviu? Faça aquilo que você sente no seu coração, viva a tua vida, entregue-se às suas paixões,
as suas vontades. Viva a vida, uma vida livre, uma vida de liberdade. Viva isso. Mas eu pergunto para vocês, onde há liberdade nisso tudo? Onde você é livre sendo manipulado por pensamentos e regras ditadas por Satanás? Por modismos e mundanismos que nos fazem pecar contra Deus. E Paulo é explícito aqui ao dizer que fazíamos isso, vivíamos dessa maneira e éramos filhos da ira. Ou seja, nós éramos inimigos de Deus. Você parou para pensar que você era inimigo de Deus? Estávamos debaixo da ira de Deus. Não havia nada, nenhum bem em nós que fizesse alguma coisa aqui para nos salvar. Estávamos afastados de Deus, desconectados de Deus. E isso vai quebrar qualquer filosofia humana aí fora que diz que o homem nasce bom e a sociedade vai corromper ele. Bem, vimos aqui que não é verdade. O homem, ele nasce mal, mas quem o livra desse mal é Jesus Cristo, o dono da vida, o autor da vida. É somente Ele que pode fazer algo de bom em nós. Mas bem, irmãos, eu não vim aqui para falar só sobre maldade, sobre pecado e sobre miséria humana. Eu vim falar isso que está escrito ali. E o versículo 4, para mim é um dos versículos mais maravilhosos e talvez o que eu mais ame na Bíblia. E diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Antes de falarmos as boas notícias, nós precisamos saber quais eram as más notícias. Precisamos saber de onde Deus nos tira, como nós andávamos. Para entender a graça e somente a graça de Deus, precisamos saber quem éramos antes de Deus. O que fazíamos quando Ele não habitava as nossas vidas através do Santo Espírito. E Paulo aqui nessas duas palavras me arrebenta: mas Deus. E eu diria que aqui se resume todo o Evangelho. É aqui que o Evangelho adentra os nossos corações, as nossas vidas, a nossa mente. Mas Deus não falou por causa de vocês, por causa de alguma ação que vocês fizeram. Ele não está falando assim, ó, por causa de vocês. Ele está falando por causa de Deus. Percebam que não é por uma intervenção da nossa mente, da nossa ação. Não é por uma vontade própria nossa, ou por obras que nós fazemos, ou por atitudes talvez aí de demonstração de bondade, de misericórdia para com o próximo. Não! É Deus quem intervém nas nossas vidas e nos tira da morte para a vida. É somente Ele. Mas Deus, é Ele quem nos salva da morte. É Ele quem nos ressuscita em Cristo Jesus. E agora, por que Ele faz isso? Sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Ou seja, Ele é um Deus que não nos dá aquilo que nós merecíamos, que é o inferno, que é a morte eterna. Mas pelo contrário, Ele nos escolhe para si. Ele nos ama, nos traz para debaixo dos seus braços,
nos traz para a segurança debaixo das suas asas. E através da morte do seu Filho Jesus lá naquela cruz nos justifica. Ele nos torna justos, porque não havia justiça em nós, não havia bem nenhum em nós, não havia nada de bom que chamasse a atenção de Deus para nós. Mas Deus, que é rico em misericórdia, com tão grande amor com que nos amou, mesmo nós estando mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. Nesse instante que Deus nos olha com esse olhar de amor, temos vida em Cristo. É através da obra da cruz que você e eu somos salvos da morte e do inferno, por causa de um amor tão imenso, um amor que não tem como medir, um amor que nós não podemos pagar, um amor que nós não podemos retribuir, pensar em retribuir. É esse o amor de Deus por nós. E Paulo, ele não para por ali, ele fala assim, ó: estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus nos faz assentar nas regiões celestiais em Cristo. Agora, há um pequeno detalhe aqui. Deus, Ele é eterno, Ele vive fora desse nosso tempo, desse relógio humano aqui que agora são 5 para as 9, 7 para as 9. Deus não está se importando com esse tempo cronos nosso. Ele vive uma eternidade fora daquilo que nós podemos ver. Nós lembramos do passado, mas não sabemos o que o futuro nos trará. Mas Deus sabe. Ele já vê o nosso começo e o fim de todas as coisas em nós. Ele vive uma eternidade. E Ele estando fora desse tempo, Ele já nos vê assentado nas regiões celestiais, habitando no céu de glória em Cristo Jesus. Talvez você não se imagine já no céu de glória na eternidade, mas Deus te vê lá. Deus te vê vivendo uma vida de regozijo, de paz. Você pode estar vivendo aqui uma vida de trevas, de dificuldades, de escuridão, parece que não há um caminho aberto à tua frente, mas Deus, Ele te vê assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, te dando vida, te dando a cura, te dando a paz, te dando todas as bênçãos celestiais, e essas bênçãos estão em Cristo Jesus. Talvez nessa terra passemos dificuldades, e nós devemos lembrar que Jesus venceu todas as coisas nessa terra, e nós devemos andar como Ele. Mas lá no céu haverá a graça de Deus sobre nós, e a glória dele refletida dia após dia, onde lá não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá tristeza, mas somente a glória de Deus inundando as nossas vidas. Deus, Ele te vê lá, vivendo uma vida de alegria e regozijo eterno, mas nós, mortais, não nos lembramos disso. Vivemos o dia de amanhã já preocupados e ansiosos por aquilo que nem aconteceu. Vivemos esperando que o dia de amanhã traga o seu mal, e não nos lembramos que somos peregrinos e passageiros aqui. Essa terra não é o nosso lar, o céu de glória é o nosso lar eterno. E é lá que nós habitaremos com Ele em glória, e Deus nos vê lá, assentados em Cristo Jesus, porque fomos ressuscitados com Ele. Não estamos mais mortos em delitos e pecados, apesar de pecarmos, apesar de cairmos, porque somos aqui ainda, habitamos essa carne, esse corpo ainda não glorificado. Ele vem com a sua graça e nos inunda, nos amando com tão grande amor. E eu não sei se você sentiu esse tão grande amor na tua vida ainda. Eu não sei se você sentiu a graça de Deus na tua vida ainda. Mas o dia que você a experimentar, a tua vida nunca mais será a mesma, apesar dos pesares dessa vida. É a graça de Deus que nos inunda.
E Ele faz tudo isso, e Paulo continua nos versículos 7 em diante, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, das nossas obras, para que ninguém se glorie. Deus faz todas essas coisas por amor do seu nome. Ele faz para mostrar nos tempos de hoje, nos tempos que virão, a suprema riqueza da sua graça, o quanto vale a sua graça para o ser humano. E isso está acima de qualquer coisa. A sua maravilhosa graça que nós cantamos aqui no começo do culto, é um presente que nós ganhamos sem merecermos. Aquilo que não merecemos, que é a salvação eterna e o amor incondicional de Deus, Ele nos dá. E Ele nos mostrou isso no tempo passado, enviando o seu Filho, o seu único Filho, para sofrer e morrer no teu lugar. Um lugar que era nosso, um lugar de morte, de vergonha. A morte mais vergonhosa da terra, Jesus sofreu por causa de você. Era nosso lugar, era nossa cruz. E às vezes nós achamos as nossas vidas um fardo pesado, e não nos lembramos quão grande é o amor de Cristo por ter levado aquela cruz por nós. É pela graça que nós somos salvos mediante a fé. É somente por algo que Deus faz que nós temos salvação. A tua salvação não depende de você, não depende da tua boa obra, não depende da tua escolha, não depende de você decidir o melhor momento de se arrepender e se achegar a Deus. Quando eu tiver mais velho eu volto. Entendam, irmãos, a graça derramada sobre nós depende única e exclusivamente de uma ação divina. É pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Como eu falei aqui, nós não merecemos a graça de Deus, mas Ele ainda assim nos dá essa graça. E olha que maravilhoso, Ele ainda planta uma fé em nossos corações. Ele planta a fé em nossos corações para que a obra redentora de Jesus Cristo seja completada em nós. Deixa eu te contar um segredo. Nada disso aqui vem de nós. É dom de Deus. É Ele quem concede. É Ele quem nos dá a vida. E essa fé que você acha ter porque você é uma pessoa de oração, pasmem, não vem de vocês, vem de Deus. Até a fé não é nossa, é dele. É Ele quem nos dá. E a gente precisa lembrar o que Paulo fala aos Filipenses lá no capítulo 2, versículo 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Não vem das nossas obras, daquilo que nós podemos fazer, dos nossos dons e talentos, para que não haja nada em nós que se glorie de algum feito, porque toda a glória, todo o louvor, todo o poder é dele. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele é Deus, somente Ele é Senhor, e nós somos totalmente dependentes dele. Se você acha ainda que pode viver uma vida independente de Deus, saiba que não há vida fora dele. A tua independência te levará à morte, seja eterna quanto a espiritual, que talvez você já esteja vivendo.
Mas o versículo 10 nos traz uma coisa tão maravilhosa. Paulo fala assim para aquele povo que estava com medo, para aquele povo que estava abalado por causa da sua prisão: irmãos, nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos poemas escritos por Deus. Essa palavra aqui, feitura, lá no grego, nos dá o conceito de uma obra literária em estilo poético. Feitura, ele quer dizer poema no grego, e é uma obra literária que o autor vai lá e escreve com amor, com carinho. Sabe esses poemas, Vaz de Camões, não sei quem, eu não leio tanto poema, mas esses poemas tão bonitos que a gente escuta, as músicas cantadas. Somos essas obras de Deus. O que Paulo mostra para nós é que Deus nos escreveu, Ele pensou ao nosso respeito e continua pensando sobre cada um de nós, continua cuidando e intervindo em nossas vidas em todo o tempo. Não estamos vivendo aqui sozinhos, mas o grande autor já escreveu a nossa história. Fomos colocados, irmãos, fomos criados. A nossa história foi escrita na maior e mais linda história de amor de todos os tempos, escrita em Cristo Jesus, lá naquela cruz. Vocês percebem o que ele falou aqui? Pois somos feituras dele, criado aonde? Em Cristo Jesus, para boas obras. Tem coisa mais maravilhosa do que saber que alguém pensa em nós, que nos molda, nos conhece, nos faz caminhar na sua vontade, nos ama com tão grande amor que tem a capacidade de entregar o seu próprio filho para morrer. Irmãos, eu não sei se você compreende a morte de Jesus, mas eu preciso falar isso aqui, eu já estou acabando. Pensa você, um pai, uma mãe de uma criança, e de repente você está na tua casa, vocês estão ali brincando, vocês estão ali curtindo aquele momento em família, e entra um ladrão na casa de vocês, arromba a porta e entra. E naquele momento ali, um ladrão vem e rouba todas as tuas coisas. Bate em você, bate na tua família, bate na tua esposa, nos teus filhos, te deixa destruído e leva tudo que você tem. E vai embora. Dias depois, esse ladrão é preso pela polícia e você vai para reconhecê-lo. Você vai lá fazer esse reconhecimento e esse ladrão, você reconhece, não, foi ele que roubou a minha casa. Então a gente vai prender. Só que aí, você que sofreu toda a afronta do ladrão, todos os pesares que o ladrão fez lá na tua casa, o roubo, as ações, ele te bateu, ele machucou a tua família, você fala assim: não, peraí policial, não faça nada com ele, pelo contrário, liberta ele, liberta ele. Não, mas eu não posso. O policial vai falar: não posso libertar esse ladrão, ele acabou de fazer isso com você, provavelmente fez com outras pessoas, como é que eu vou deixar um homem desse solto aí na humanidade, fazendo coisas piores talvez? Você fala: não, liberta ele. E o policial se mantém firme: eu não vou libertá-lo. Aí você fala para ele: liberta ele e coloca o meu filho no lugar dele. Eu dou o meu filho que apanhou dele para ficar preso no lugar dele, mas liberta. E além de ter libertado e você colocado o teu filho naquela prisão, você ainda vai lá e dá mais R$1 milhão para que ele continue a viver. Vai, segue a tua vida, segue a tua vida. É óbvio que isso não é nem 1/1000 daquilo que Deus fez por nós, mas Deus agiu dessa maneira para comigo e para contigo. Ele nos libertou das prisões do inferno, entregando o seu próprio filho, e ainda nos dá a sua graça salvadora, que vale muito mais do que R$1 milhão, vale muito mais do que qualquer coisa nessa vida.
Eu gostaria que você pensasse nisso todos os dias. O tamanho do amor de Deus por nós. O tamanho da graça maravilhosa. Então, salvos, ressuscitados em Cristo Jesus, nós podemos agora caminhar em boas obras que foram preparadas para nós, antes mesmo do dia do nosso nascimento. Foi preparada de antemão. Obras essas preparadas por Deus porque Ele já pensava ao nosso respeito. Ele já nos conhecia, antes mesmo de sermos tecidos, de sermos formados lá no ventre da nossa mãe. E hoje, irmãos, ressuscitados em Cristo, nós podemos então viver uma vida de adoração completa, bendizendo, adorando e amando a Ele, não somente por aquilo que Ele faz, mas principalmente por quem Ele é. Você pode baixar sua cabeça, Senhor. Obrigado por nos mostrar tão grande amor. Obrigado por nos dar a Tua graça. Graça essa que não merecemos. Obrigado por nos fazer entender que precisamos do Senhor e não podemos viver independentes de Ti. Obrigado por nos fazer entender que nossas escolhas fora da Tua vontade nos fazem viver uma vida de caos, como temos visto o mundo viver. Ajuda-nos a seguirmos a Tua vontade para nós. Ajuda-nos a compreender a Tua salvação dia após dia, a lembrarmos a cada vez que nós nos levantarmos da nossa cama, lembrarmos o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é bondoso, e o quanto precisamos do Senhor para viver as nossas vidas, Pai. Ajuda-nos a entender isso, Senhor, para que possamos então viver as boas obras preparadas pelo Senhor, para que venhamos a caminhar nelas. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua bondade. Possamos, Senhor Jesus, nos arrepender dos nossos pecados diariamente. Que possamos nos entregar a Ti todos os dias, nos derramando aos pés da cruz, lembrando que ali a nossa história está escrita, porque fomos escritos pelo Senhor, em Cristo Jesus. Obrigado por mostrar a Tua salvação. Obrigado por nos mostrar o Teu imenso amor. Faz-nos lembrar todos os dias, irmãos, do quanto o Senhor é bom e do quanto a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor. Deus os abençoe, meus irmãos. Glória a Deus, meus irmãos. Você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo? Glória a Deus. Obrigado, pastor Diego. Essa é, como nós louvamos hoje no início, a maravilhosa graça do Senhor. Pastor aqui